votar pessoas que não podem, tecnicamente, ser votadas, não podem ser eleitas, né? E isso acontecia na época do voto impresso. Só que depois, na década de 90, com o voto eletrônico, o voto cacareco, pelo menos em sua acepção original, tornou-se impossível. Então ele foi substituído, de certa forma, pelo voto de protesto contemporâneo, que seria o quê? O voto em candidatos absurdos, em candidatos inesperados, em celebridades, em atores pornô, em palhaços, como é o caso do Tiririca. O conceito clássico do Guy Debord de sociedade do espetáculo remete ao quê? Relações sociais mediadas por imagem. Das eleições de 2018, o conceito de sociedade do espetáculo, essa leitura pode ser feita da seguinte forma. Nessas eleições, muito mais importante do que a televisão, obviamente, foram as redes digitais. E, de fato, o candidato que venceu, Jair Bolsonaro, ele teve só 8 segundos de televisão no primeiro turno das eleições. E a maioria dos especialistas, a maioria dos analistas, achou que aqueles 8 segundos fossem acabar com a campanha dele, que não teria chance alguma. No entanto, a gente tem essa situação de um candidato que veio subindo nas pesquisas, ainda antes do primeiro turno, e chegou ao primeiro turno bastante forte, quase levou a eleição no primeiro turno, teve 46% dos votos válidos, se não me engano. Por quê? Porque ele foi muito forte na internet. Então, em vez de utilizar esse jogo das imagens, à luz do conceito do Guy Debord, sociedade espetáculo, em vez de usar e relacionar-se por meio de imagens com a TV, bem, ele só tinha 8 segundos. O que ele fez? Ele foi para as redes digitais. Só que nas redes digitais tudo é, por um lado, muito mais complexo. Por quê? Porque você precisa necessariamente compreender como funcionam as tecnologias digitais, como funcionam as redes sociais. Você tem que entender um pouco dos algoritmos, da inteligência artificial, de Big Data, que seria o conceito de como você processa quantidades imensas de dados, né? Ao mesmo tempo que o candidato que venceu, Jair Bolsonaro, mostrou alguma sabedoria em lidar com as redes, ele não aplicou, até onde a gente sabe, pelo menos até agora, ele não investiu muito dinheiro, a campanha dele foi muito barata. Então o que acontece é que ele conseguiu também, dentro da visão do Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, ele relacionou-se com o público por meio das redes sociais, ele próprio com uma imagem de simplicidade, de um cidadão comum. Em vez de mostrar-se como alguém com um discurso polido, preparado por especialistas pagos a peso de ouro, ele fala com alguns erros de português. Parece que tem uma junção aí entre a questão da espetacularização e esse voto cacareco, né, esse voto chamado de protesto, e acaba sendo que esses candidatos que usam de artifícios do espetáculo, que são candidatos folclóricos, candidatos irônicos, candidatos outsiders, que você pode dizer assim, acabam tendo uma votação muito grande, porque canalizam essa intenção do protesto, né, como é o caso do Tiririca, que eu acho que é o mais famoso, e a mensagem que ele passa, a maneira como ele passa, o seu discurso na propaganda política acaba indo, inclusive, ao encontro. Ele usa, se você for ver, a questão do protesto em favor dele. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Acaba então sendo uma ferramenta desses próprios candidatos e que se utilizam dessa maneira porque facilita, porque dá resultado, porque você nivela por baixo a mensagem política. E tem a questão do coeficiente eleitoral, né? Esses candidatos que se elegem com muitos votos, como acontecia com o Enéas também, que aconteceu com o Tiririca, eles se elegem e conseguem eleger outras pessoas no partido delas. É algo que, pessoalmente, eu acho que precisa ser revisto, porque quando você permite que outros candidatos sejam trazidos para o ambiente do Congresso Nacional, por causa de votos que eles não tiveram, mas que outros candidatos tiveram, isso parece uma anomalia para mim, parece algo irregular, não parece um sistema eleitoral que se leva a sério. Mas o próprio brasileiro não leva o sistema eleitoral a sério, por isso pratica o voto chamado cacareco, ou mais atualmente o voto de protesto, né? Eu acho que o povo brasileiro, os eleitores em geral, são ao mesmo tempo vítimas e cúmplices desse jogo da sociedade do espetáculo, por assim dizer, que acontece, ou que aconteceu especificamente agora em 2018. Por quê? Porque ao mesmo tempo nós temos uma população que tem acesso a uma educação paupérrima, terrível. A nossa educação é uma das piores do mundo, nós estamos atrás em diversos rankings, matemática, em língua, na língua nacional, no uso da língua nacional. Mas efetivamente o que acontece
A educação brasileira é uma porcaria, é um desastre, e isso significa que a população não está tão bem preparada para o quê? Para interpretar a realidade e, de repente, se esquivar desse uso falacioso, retórico, fantasioso das imagens, do jogo de imagens na sociedade do espetáculo, como colocada pelo Guy Debord. Então, nesse sentido, e eu procuro não ser condescendente com a população brasileira, isso é um erro dos intelectuais em geral, do meio acadêmico em geral, de achar que o povo brasileiro, coitadinho, precisa ser guiado pela mãozinha para votar. Eu não acho isso. Eu acho que o povo brasileiro sabe votar, vota do jeito que sabe, certo? Mas, ao mesmo tempo, se a gente analisar friamente, à luz do conceito de sociedade do espetáculo do Guy Debord, sim, a população não tem muitas condições, mas isso vale para os dois lados. Não quer dizer nem que o Jair Bolsonaro, malvadão, utilizou uma manipulação de imagem, e nem que o Haddad e o PT também fizeram uma manipulação de imagem, porque os dois fizeram. A verdade é essa, cada um fez da sua maneira, ao seu modo, o jogo de sociedade de espetáculo, de manipulação de imagem, relações por meio de imagens que souberam fazer. Uns gastaram muito mais dinheiro e tiveram muito mais tempo de TV, outros seguiram um caminho mais simples, trabalharam com os recursos que tinham. Mas os dois, todo mundo usa os recursos da sociedade de espetáculo, todo mundo trabalha nessa dimensão da relação por meio de imagens, né? Eu não removo a agência é a capacidade de agir. Eu não removo a agência da população brasileira. Eles votam em quem sabem votar, em quem querem votar, não são pobrezinhos coitados que têm que ser guiados pela mão pela classe intelectual. Eu não acredito nisso. A população vota em quem tem que votar. Então, ela é muito mais cúmplice, agente do processo eleitoral, dentro desse contexto da sociedade do espetáculo, do que vítima. Ela é, eu diria, 80% cúmplice e 20% vítima. Eu acho que acaba sendo as duas coisas, né? Ela acaba sendo vitimizada porque recebe isso, vota nisso, mas também é cúmplice porque aceita, né? Porque não protesta e reconduz sucessivamente essas pessoas aos cargos para os quais elas pleiteiam. Sem dúvida. Então é de fato uma visão muito comum entre os intelectuais, de novo, é que a população seria coitadinha e tem que ser guiada pela mão. Mas eu acho muito mais razoável imaginar que a população simplesmente está se rebelando contra o sistema mesmo. O que seria o sistema? O sistema é chamado establishment, seria a ordem estabelecida. E a ordem estabelecida são aquelas pessoas que ocupam poder há muito tempo. E no Brasil não dá para negar quem tornou-se a ordem estabelecida? O próprio PT. Ficou 16 anos no poder, ficaria 20 se o Haddad tivesse vencido. Então, o PT integra esse establishment, integra a ordem estabelecida. E quando você se torna a ordem estabelecida, você é um alvo muito concreto na parede para ser mirado por todos. Depois que você está 16 anos no poder, depois que você se tornou a ordem estabelecida, você é muito mais passível de crítica. Você não pode bancar o rebelde, vamos nos revoltar contra o sistema. Então, e, curiosamente, ironicamente, quem vendeu a narrativa de rebeldia contra o sistema foi quem? Bolsonaro. Normalmente aparece um candidato que fala, eu sou de direita assim, o meu negócio é Deus, sim, a família, não sei o que tal. O que o povo brasileiro faz diante dessa ordem estabelecida de mais de 20 anos da esquerda no poder? Fala, legal, esse é o rebelde que a gente precisa. E aí esse cara se utiliza bem dos conceitos da sociedade do espetáculo, não sei se genuinamente, espontaneamente ou como jogada de marketing, ele fez muito bem essa imagem de um cara genuinamente simples, que parece simples de fato. Eu até creio que seja, mas a gente vai ver nos próximos 4 anos o quão verdadeiro ele é, sabe? A gente vai ter que esperar para ver.